Olá, queridos, estamos aqui neste dia para falar da maravilhosa palavra de Deus, a palavra que nos fortalece, nos abençoa, que é lâmpada para o nosso pé, que é luz para o nosso caminho, que estimula-nos, não é? Que nos dá força, que nos dá desejo de prosseguir e nos dá força para prosseguir. Então eu quero compartilhar um texto da palavra do Senhor que Deus colocou em meu coração e eu tenho certeza que Deus vai abençoar você também. Este texto se encontra em Salmo 51, o versículo de número 12. Salmo 51, versículo de número 12. Apenas a parte A deste salmo diz o seguinte: restitui-me a alegria da tua salvação. Este é mais uma composição maravilhosa de Davi. Davi era um salmista extraordinário, um compositor extraordinário, porque pelo Espírito ele falava de suas emoções, da sua vivência com Deus, do seu dia a dia, das suas aflições, também da sua fé, dos seus medos, mas também da coragem que a presença de Deus trazia à sua vida. Então sempre ele discorria, de sentimentos que às vezes eram sentimentos tão fortes, tão poderosos, Às vezes ele estava meio cabisbaixo, mas ele sempre dizia: em Deus me fortalecerei, em Deus eu me restaurarei. Aqui foi um momento em que, após o pecado do seu adultério, ele se encontrava triste. Parece-nos que ele perdeu um pouco da alegria da salvação, ele já não sentia esta alegria no seu coração. E a salvação aqui dita não é só a salvação da sua alma, a convicção de uma vida eterna com Deus, mas todo o pacote da salvação, a salvação que vinha através dos livramentos, da provisão, através da intimidade com Deus, enfim, tudo. Ele parece que perdeu um pouco desta alegria, mas ele sabia que isso era fundamental na sua vida. E o que ele faz? Ele busca a Deus, ele ora a Deus em prol da restauração da sua alegria. Mas não é uma alegria qualquer, não é uma alegria circunstancial, não é alegria motivada por recebimento de alguma coisa material, de alguma coisa efêmera, porque esse tipo de alegria logo passa, não é verdade? Logo no instante passa. A gente se alegra quando compra alguma coisa, quando ganha um presente, isso é muito bom, isso é importante, mas é uma alegria passageira. Aqui nós estamos falando de uma alegria duradoura, uma alegria gerada em Deus. E é por isso que ele fala, ele diz que ele precisa da restauração dessa alegria, porque não é uma coisa qualquer, uma coisa desprezível. Ele valorizava a alegria produzida por todo o pacote que a salvação trouxe à sua vida. A Bíblia no Antigo Testamento, no Novo Testamento, fala muito sobre alegria. É um tema recorrente na Bíblia e por isso deve ser um tema no qual devemos prestar atenção. Então, nós vamos falar em primeiro lugar do entendimento que precisamos ter acerca do porquê a alegria segundo Deus é algo tão importante para nós e que deve ser valorizado por nós. Entenda isso. Eu quero começar falando com você que nós devemos valorizar a alegria que vem de Deus, porque ela é um fruto do Espírito Santo. Lá em Gálatas, no capítulo de número 5, versículos 22 e 23, Paulo discorre sobre os frutos do Espírito Santo, ou sobre o fruto do Espírito Santo. E ele diz: mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Entenda que Paulo está falando daquilo que é um indicativo da presença de Deus em nossas vidas. Irmãos, nada determina tanto a presença de Deus em nossas vidas como o fruto do seu Espírito em nós. Até mesmo os dons espirituais podem ser reproduzidos, falsificados lá fora. O inimigo usa suas artimanhas e o seu poder limitado para reproduzir, produzir engano através da reprodução de alguns dons, como dons de cura. Nós ouvimos falar muito de cirurgias espirituais e outras coisas que são praticadas aí fora. Então os dons podem ser até falsificados, mas o fruto do Espírito fala sobre o caráter da nova criatura. Esta nova criatura manifesta o caráter
que vem, que é oriundo da natureza divina. Então, aqui Paulo está colocando alguns dos elementos que compõem o fruto do Espírito Santo e que verdadeiramente são indicativos da presença de Deus em nossas vidas. Ele vai falar de coisas extraordinárias, de virtudes maravilhosas, como o amor, como a longanimidade, a benignidade, de coisas que são excelentes como a paz, como a fidelidade, como a mansidão, domínio próprio, e ele insere nesse contexto a alegria. A alegria é um fruto do Espírito, e como um fruto do Espírito, precisa ser manifesta em nossa vida. Não é uma questão de nós escolhermos o fruto que queremos do Espírito Santo. Nós temos que gerar todos os frutos do Espírito. Isto é o que é certo, o que é necessário e o que é requerido pelo Senhor. Então nós compreendemos que, sendo um fruto do Espírito, é um indicativo da presença de Deus em nós e da nova natureza que temos geradas por Ele. A alegria precisa ser algo visto, identificado na vida de um verdadeiro cristão, porque este é um fruto que determina que Deus se faz agora presente em teu viver. E como eu disse, não uma alegria, sabe, circunstancial, mas uma alegria duradoura. Isso não quer dizer que você não tenha momentos de tristeza. Isso não quer dizer que você não tenha momentos de abatimento. Isso quer dizer que a sua vida não é determinada pela tristeza, não é determinada pelo abatimento, que você não vive nesse estado, nessa condição de tristeza ou abatimento, mas num estado e condição de alegria. Mesmo quando o choro vem, ele dura uma noite, mas a alegria, ela surge pela manhã. Isso quer dizer que a tristeza, ela é momentânea. Ela vai produzir algo às vezes até benéfico, a tristeza segundo Deus, quando é gerada segundo Deus, porque às vezes o próprio Espírito nos entristece, mediante um pecado, uma coisa errada, mas o fruto não é tristeza, o fruto é alegria, irmãos, e é isso que nós devemos buscar da parte do Senhor nas nossas vidas. Então, por que devemos valorizar? Primeiro, porque é um fruto do Espírito Santo, mas também porque a alegria, segundo Deus, produz um sentimento de plenitude e satisfação interior. Entenda isso. A alegria que vem do Senhor, como eu disse, não é determinada por circunstâncias. Você sabe quando você recebe aquele presente, aquilo que você estava esperando, ou às vezes nem esperando, mas uau, que maravilha, Senhor, que bênção esse presente que eu recebi aqui. Recebi, sei lá, algo que eu estava esperando, um celular novo, maravilhoso, esse celular é o que eu queria. Celular de ponta, ei, que maravilha, você se alegra, olha para aquele celular, não é verdade? Tira foto, faz selfie e apresenta o seu celular para os amigos, então você está mesmo empolgado com aquele objeto. Seja real, seja realista. Quanto tempo isso dura? Um dia, uma semana? Logo passa. E daqui a pouco aquele objeto está lá em cima da mesa e você já não tem mais tanta consideração por ele, e ele não tem o poder de produzir tanta alegria no seu coração. Essa é uma alegria circunstancial, uma alegria de pouca durabilidade, mas a alegria que vem de Deus, ela é uma notável paz de espírito, ela produz isso. Ela produz uma satisfação interior, e você sabe por quê? Porque é uma alegria sem culpa, sem débito, sem necessidade de apelo para hábitos inconvenientes. Você não precisa pecar para se alegrar e contrair este débito, ter essa culpa em você. Você não precisa de forma alguma fazer nada errado para alcançar a alegria que vem segundo o Senhor. Não gera um débito em você, não é inconveniente. Ela é produzida exatamente pela presença e ação do Espírito de Deus na sua vida, pelas convicções que você tem no Senhor, na sua palavra, nas promessas dEle, pelo agir e a bênção de Deus na sua vida, que é algo tão constante, e você se alegra, e você compartilha essa alegria, e você fala das maravilhas que Deus tem feito no meio de nós, não é verdade? Quantas maravilhas o Senhor tem feito no meio de nós. Então isso produz alegria em nosso coração, queridos. Olha que coisa maravilhosa. Mas também a alegria, segundo Deus, ela é fundamental
porque ela é o antídoto contra a tristeza. Preste atenção nisso. Abra os seus ouvidos e coloque isso no seu coração. A alegria, segundo Deus, é um antídoto contra a tristeza. Hoje, infelizmente, temos visto pessoas tristes e deprimidas em todos os lugares. Convivemos com pessoas deprimidas dentro de nossas famílias, nas igrejas, em vários lugares, né? E, consequentemente, a tristeza está na vida dessas pessoas. Quando uma pessoa tem a sua vida determinada pela tristeza, e sabemos que a tristeza é a antítese da alegria, é aquilo que se contrapõe totalmente à alegria, ela tem uma vida vazia, uma vida sem cor, uma vida sem brilho. A tristeza é um veneno para a alma. A tristeza nos paralisa, nos faz perder a vontade de agir e até mesmo de viver, nos remete a um mundo onde tudo é sem cor, sem beleza. Ela nos tira o entusiasmo e nos faz agir por obrigação. A tristeza nos deprime e pode até mesmo nos matar. Eu trouxe esse registro aqui para que você compreenda o quanto a alegria é importante na sua vida, porque este é um antídoto de Deus para lançar fora a tristeza. Mas, como eu disse, a alegria produzida pela presença, pela obra do Senhor em nosso viver, porque esta verdadeiramente é duradoura. Quando a alegria de Deus entra em nosso coração, o choro cessa, o abatimento vai embora, você recobra ânimo, você recobra forças, você se reposiciona naquilo que Deus quer para a sua vida. Então nós precisamos compreender que devemos dar valor à alegria que vem, segundo Deus, para as nossas vidas. Nós falamos aqui, queridos, que ela é uma obra do Espírito Santo, é um fruto do Espírito em nós, o que indica a presença de Deus em nosso viver. Ela também produz um sentimento de plenitude e satisfação, e ela é antídoto contra a tristeza. Se isso estiver operando em nós, nós vamos ter uma realidade de vida que estará completamente distante de uma alma angustiada, abatida, doente, enfermada. Deus nos quer ver alegres. A alegria diz respeito a Deus, mas a tristeza diz respeito a sofrimentos, a falta de esperança, a falta de expectativa. Deixa o fruto da alegria brotar em seu viver. As pessoas precisam ver que Deus age na sua vida, isso produz contentamento em você. Deixa a alegria vencer as tristezas. Deixa a alegria que é produzida lá no seu interior, se manifesta da sua alma, é um sentimento de plenitude interior, não é produzido por circunstâncias. Deixa essa alegria ser notada pelas outras pessoas, e as pessoas vão desejar ter o que você tem. Mas por fim, eu quero chamar a sua atenção, falar um pouco sobre algumas áreas de sua vida, aonde sempre o diabo vai estar lutando para roubar a tua alegria. Ele sempre vai estar investindo contra a alegria nestas áreas, porque quando não há alegria, uma desmotivação, ela se faz presente. Quando temos alegria produzida por Deus, nós estamos sempre dispostos, nós estamos sempre prontos para dar um passo a mais. Mas quando não há alegria, estamos prostrados. Então existem algumas áreas que você precisa vigiar muito, para que o inimigo não alcance de alguma forma uma condição de opressão sobre a tua vida ali. A primeira dessas áreas que eu gostaria de chamar a atenção é a mais importante de todas, e eu quero te dizer nesse dia: não perca a alegria de amar e buscar a Deus. O salmista diz no Salmo 35, versículo de número 9: e a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Eu vejo que pessoas que outrora tiveram tanto empenho, tinham tanto prazer em buscar a presença de Deus, buscá-lo através da oração, buscá-lo através do conhecimento da palavra, entrar em sua presença com o coração aberto, se derramar na presença dele,
amava a Deus e gostava de declarar isso, tinha alegria, tinha prazer de falar do amor que sentia pelo Deus bendito, pelo seu Pai eterno, aos seus familiares, aos seus colegas, aos irmãos dentro da igreja. Eu amo a Deus, eu amo Jesus, Jesus é maravilhoso, Jesus é lindo. Sabe, você já viu isso na vida de outras pessoas também, e quem sabe na sua vida, isso por algum tempo foi algo tão real, mas hoje, buscar a Deus e viver este amor, talvez tenha se tornado um peso para você. Olha só, talvez tenha se tornado um fardo sobre os seus ombros. Vai orar e sente aquele fardo, aquele peso, não por uma carga específica de oração por alguém, mas porque você já não tem prazer nestes momentos. Abre a Bíblia para a leitura devocional e já fica olhando para o relógio para que aquele capítulo acabe logo. Aquilo já se torna enfadonho para você. Você tem costume de orar olhando para o relógio? Você sabe, é bom às vezes a gente estabelecer um tempo, aí de vez em quando você confere para te disciplinar, mas às vezes, quando a oração se torna um fardo para nós, a gente ora ali e diz: já deve estar orando há meia hora, passou 2 minutos, já não tem mais alegria. Irmãos, orem para que essa alegria seja restaurada nos vossos corações, para que vocês entrem na presença de Deus com um coração, sabe, saltando de prazer, que você possa marcar a hora de você retornar para casa, se estiver no trabalho, ou aquele momento em que você entra lá no seu quarto, o seu refúgio, e você tem um momento de intimidade com o Senhor em oração e em leitura da palavra. Que isso seja um motivo de grande alegria sempre para a tua alma. Não deixe o diabo roubar isso de você. Ele vai usar circunstâncias, pessoas, dificuldades, tudo o que ele puder como ferramenta para roubar a alegria e o prazer que você tem de estar na presença de Deus. Mas você é forte no Senhor para não permitir que isso aconteça. Quero te falar também que você não pode deixar que o inimigo arranque do teu coração a alegria de amar ao próximo, principalmente aos irmãos em Cristo. Amar ao próximo é algo tão importante para nós. Amar ao próximo produz alegria, porque fazer o bem promove a alegria. E quando nós temos a alegria de amar, o amor, ele potencializa essa alegria em nossa vida. Você sabe que quando você faz alguma coisa por alguém, e você faz com grande prazer, você ajuda alguém, e ajuda com grande prazer, mesmo quando aquela pessoa não vai valorizar o que você fez, como você gostaria que ela valorizasse, mesmo que aquela pessoa não vá reconhecer que foi Deus na sua vida, mas você sente alegria em ajudar alguém, em ser o bom samaritano, que ajudou aquela pessoa, né, que foi ferida, foi machucada, estava à beira do caminho, e ele a tomou, cuidou de suas feridas, levou à estalagem, pagou a sua diária, cuidou, sem conhecer, sem esperar nada em troca, mas com certeza o que Jesus queria dizer através da parábola do bom samaritano, é que aquele homem teve grande alegria em seu coração, porque sabia fazer alguma coisa de grande valor, de grande importância. Infelizmente eu vejo até pessoas em nossas igrejas, que não tem mais a alegria da convivência com os irmãos, a alegria de ter, sabe, aquele dia de comer junto, de conversar, de juntar as famílias, de sairmos juntos, de comer aquela pizza, o que quer que seja, não me importa, o que importa é aquele momento em que nós desfrutamos da presença dos nossos irmãos. Porque alguns têm perdido a alegria de desenvolver essa amizade. Queridos, o inimigo está investindo contra as nossas vidas. Cabe a nós resistir firme nesta batalha contra a nossa fé, porque isso faz parte de nossa vida cristã. A alegria é um fruto que precisa estar presente em nosso viver. Ore hoje mesmo ao Senhor e diz: Deus, restaura a alegria por amar ao próximo, por amar aos meus irmãos. Restaura esta alegria, Senhor. Mas quem sabe também você não precisa orar a Deus para restaurar a alegria de amar a tua família.
É muito triste ver que pais estão perdendo o amor pelos seus filhos, que maridos estão perdendo o amor pelas suas esposas e vice-versa. Queridos irmãos, nós precisamos nutrir a alegria de estar em família, de conviver em família, de fazer as coisas no meio de nossas famílias. Quem sabe você, esposa, de fazer um dia lá um almoço especial para o seu marido, para os seus filhos, não só quando alguém vai te visitar, mas independente de qualquer época, de qualquer data, fazer o melhor. Quem sabe você pai, você esposo, surpreender com um presente, surpreender com um dia diferente, ou quem sabe você mesmo vai fazer aquele churrasco, vai dizer: hoje quem vai fazer sou eu, produzindo alegria no teu ambiente familiar. Invista tempo nisso. Lembre-se que há ministérios que só podem ser desenvolvidos no âmbito familiar, como por exemplo, o sacerdócio que o pai, que o líder, o chefe da família, esse é o ministério, ele realiza, esse é o ministério de Deus, que só pode ser desenvolvido no seio da família. Ele é sacerdote do seu lar, isso não pode ser desenvolvido na igreja. A mulher como ajudadora, é um ministério que Deus deu a ela, que não pode ser desenvolvido na igreja, porque ela é a ajudadora do seu esposo, é no âmbito familiar. É no âmbito familiar. Então, queridos, nós precisamos compreender, se está faltando alegria, às vezes a alegria de filhos, para estarem com seus pais, filhos que esquecem de seus pais, filhos que levam tempos, nem sem dar um telefonema para o pai e para a mãe, e depois dizem: nós amamos. Ama como? Isso é amor? Você não tem prazer de falar com seu pai, não tem prazer de estar com seu pai, com a sua mãe. A alegria no seu coração está sendo atacada pelo diabo, e você precisa resistir firme a estes ataques do inimigo. Não perca a alegria de congregar. Outra coisa importante, e porque eu coloquei isso como um tópico dessa mensagem, porque nós estamos vendo esta realidade acontecer, não em alguns, mas em milhares de nossos irmãos. Não tem mais prazer por congregar, não tem mais prazer por se reunirem lá no templo, na casa de Deus, com o povo de Deus, com a família de Deus, com a igreja do Senhor. Nós estamos vivendo a geração dos desigrejados, e um sentimento fomentado até por alguns pastores, infelizmente, alguns líderes, que não reconhecem o benefício da unidade, da união, e muitos não têm tido alegria em virem e congregar, de estarem junto com os irmãos, cultuando a Deus, e por isso inventam tantas desculpas, e todas as vezes que precisam vir à igreja, então, olha, hoje eu não posso por isso, hoje eu não posso porque eu tenho que trabalhar, amanhã eu não posso porque eu tenho que sair com a turma lá de casa, e depois eu não posso. Você sabe o que é isso? Você está perdendo a alegria em estar vivenciando experiências na congregação dos justos. Este é um lugar que Deus preparou, é o aprisco das ovelhas. Deus preparou esse lugar para o nosso gozo, para Ele ser adorado, e isso deve produzir alegria profunda em nossos corações, lugar para nos reunirmos. Também não permita que o inimigo arranque do teu coração a alegria de servir a igreja do Senhor. O Salmo de número 100, o versículo 2, está escrito: servir ao Senhor com alegria, e apresentai-vos a Ele com canto. Aqui existe um chamado, não só a servir a Deus, mas servir com alegria, porque quando você não serve com alegria, você serve de uma forma qualquer. Quando você não serve pela alegria, você serve pela obrigação, e quando não há alegria no servir, consequentemente, vai haver uma futura desmotivação, porque você não faz aquilo por prazer, talvez por uma imposição, por uma cobrança, por um sentimento de débito que você tem para com Deus. Essas não são as regras do Espírito Santo. A regra do Espírito Santo é que você faça isso com alegria em seu coração, até o ofertar, até o dizimar. A Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria. Muitas pessoas não dizimam mais,
Muitas pessoas já têm dificuldade de ofertar. Por quê? Porque não tem alegria produzida nesse ato. Então, elas se escondem de trás, né, de tantas suposições, colocações teológicas fantasiosas. Porque isso era da antiga aliança, do Velho Testamento. Porque isso foi para a lei. Não. O dízimo foi dado por Abraão, antes da lei, e com prazer, com alegria, porque só vale quando é dado por alegria. Servir a Deus com os teus talentos, com os teus dons, cantar na presença do Senhor, aleluias, servir com a tua voz, nesse grande coral que está na congregação, ou com dons específicos, com talentos específicos aqui no louvor. Isso tem que gerar prazer na tua alma. Pessoas não têm mais prazer de vir e servir a casa do Senhor. É por isso que hoje nós temos que estar profissionalizando os ministérios na casa de Deus. Temos que estar pagando. E não sou contra, o obreiro é digno de seu salário, mas nem todas as igrejas têm esses recursos, e as pessoas não devem ser motivadas a servir por causa do salário que recebem. Devem ser motivadas a servir porque amam a Deus e se alegram em servir a sua igreja. O salário é a consequência, é a bênção que vem como consequência por essa alegria que você sente em fazer as coisas para o Senhor e para a sua igreja. Perceba, em Atos 13:52 está escrito: e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Olha só, os discípulos estavam cheios de alegria. O verdadeiro discípulo do Senhor, aquele que serve ao Senhor, aquele que vive para o Senhor, tem que estar assim cheio de alegria e do Espírito Santo. Olha só, como ele está colocando na mesma frase, duas coisas, no mesmo texto, no mesmo contexto, duas coisas que considera fundamental, que foi de destaque para ele: o enchimento do Espírito Santo e a alegria. E eu creio que é porque uma coisa não pode estar desassociada da outra. Ninguém que está cheio do Espírito Santo vive sob uma condição de tristeza. Você pode se entristecer em momentos da vida, mas não ter a sua vida determinada pela tristeza, pelo abatimento da alma, pela depressão. Então, se você está cheio do Espírito Santo, você vai manifestar o fruto da alegria, porque esta é a vontade de Deus. Uma outra coisa muito importante: não perca a alegria de ver um pecador se converter. No Salmo de número 126, versículo 5, diz o texto sagrado: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Ou seja, semearam em lágrimas, chorando por aquela semente, para que aquela semente vingasse, e agora eles vão colher com alegria, trazer os seus molhos. Isso fala de uma colheita espiritual. Isso fala do resgate das almas perdidas. Não há nada mais prazeroso do que você ouvir alguém confessar a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Não há milagre maior. Nós às vezes achamos que um morto ressuscitar é o maior de todos os milagres, mas não é. O maior de todos os milagres é a regeneração do espírito do homem, do espírito decaído, do espírito que era outrora separado de Deus, estigmatizado pelo pecado, e agora a obra do Senhor o alcança, e o sangue de Jesus o purifica de todo o pecado, e ele é restabelecido na presença do Senhor. E às vezes nós, como igreja, não estamos nos entusiasmando por isso. Haja vista a nossa dedicação à evangelização, como estamos desinteressados pela salvação da alma das pessoas que estão aí fora. Às vezes pessoas do nosso relacionamento, que deve ser o nosso alvo primeiro, irmãos de sangue, parentes, amigos, colegas, convivem conosco sempre, estamos desinteressados de ver a salvação dessas pessoas. Até desejamos, mas não fazemos nada em prol disso. O que está faltando? A alegria, o prazer de ver uma alma se converter a Jesus. Hoje eu vou levar alguém lá na igreja, eu vou na minha célula, vou levar alguém na minha célula, vou falar do amor de Cristo, eu vou evangelizar alguém. Aí você consegue levar na célula, a pessoa lá levanta a mão, aceita Jesus, que alegria. Aí você o traz na igreja depois para dar esse público testemunho de fé, e você conta com alegria como que Deus alcançou aquela vida através de você. Esta pessoa, querido, que você resgata para o Senhor,
ela vai sempre se lembrar do que você fez por ela, lá na eternidade. Um dia ela vai te abraçar e vai dizer: eu estou aqui porque Deus te usou, porque você permitiu que Deus te usasse, teve alegria e prazer em fazer a obra do Senhor e alcançar vidas, e aqui estou eu, como fruto dessa semeadura. Você semeou com lágrimas, mas vai colher com profunda alegria. E por fim, eu encerro com isso dizendo: não perca a alegria pela salvação da tua alma. E aqui eu sou mais específico. Davi, quando disse: restitui-me a alegria da tua salvação, ele era abrangente, ele era, mais genérico. Ele falava de todo o pacote que a salvação traz. Mas aqui eu quero ser mais específico e quero falar realmente da salvação da nossa alma, do resgate da nossa alma. Lucas 10, versículo de número 20. O Senhor havia mandado 70 dos seus discípulos para evangelizarem. Quando eles retornam, eles tinham vivenciado muitas experiências de curas, de libertação, de arrependimento, de demônios se submetendo a eles. Muitas coisas no nome de Jesus foram feitas. Eles voltam empolgados, entusiasmados, extasiados, como os que sonham. E eles começam a relatar a Jesus todas estas coisas. O Senhor ali se alegra com eles. Mas então o Senhor traz essa lição para eles. E lá está escrito, a fala de Jesus Cristo: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Antes, alegrai-vos, por estarem os vossos nomes escritos nos céus, ou seja, no livro da vida. Jesus não estava dizendo que fazer a obra e ver o agir de Deus, o agir do Senhor nas nossas vidas, ou através de nós, não deva ser motivo de alegria. O que ele estava dizendo é que existe algo que deve ser muito mais relevante, e por isso um motivo muito maior de alegria, que é ter os nossos nomes escritos no livro da vida. Um antigo hino do cantor cristão que diz: quando se fizer chamada, eu lá estarei. E quando nós cantávamos esses hinos, hoje se canta pouco, não é? Nós tínhamos alegria e prazer na alma, porque nós estávamos fazendo uma declaração de fé que corresponde a uma realidade bíblica. Existe um lugar separado para você, existe uma morada nos céus para você, existe uma herança eterna esperando você. Você quer um motivo maior de alegria do que esse? Mesmo que todas as coisas estejam passando neste momento na sua vida, por situações adversas, por problemas, o motivo para se alegrar você já tem: a sua salvação. Isso transcende, isso é maior do que qualquer outra coisa. Por isso, querido, você deve lutar e pedir a Deus: Senhor, restitui a alegria da tua salvação, restitui o prazer, ó Deus, porque eu sou salvo, eu sou remido, eu sou lavado no sangue do Cordeiro, e absolutamente nada pode roubar esse prazer de nós. Que o Senhor continue a promover o fruto da alegria pela obra do Espírito Santo no teu coração, na tua vida. Que essa alegria seja vista por todos ao teu redor. Alegre-se no Senhor. Que Deus te abençoe ricamente. Amém.